Tá certo? Eu não li a Bíblia errada para vocês aqui, não. É que eu queria ler na revista atualizada o texto da ceia. Agora eu vou ler na NVI o texto de Apocalipse. Vamos ler a última página da Bíblia. Hoje todo mundo vai abrir o texto rapidinho. Apocalipse 22. Vamos ver quem acha primeiro. Aí, ó. Ninguém vai demorar, não é possível. Hoje não vai. Hoje não vai, ó. Já abri. Ou você não tem a última página da Bíblia, você descobriu agora, por isso você está rindo aí. Cuidado com o que está escrito aí, hein? Nós vamos ler algo agora que você precisa ter a última página da Bíblia. Vamos ler Apocalipse 22, a partir do versículo 6. Coloquei aí, o título do sermão é Proibido Esquecer. Nós vamos olhar para algumas afirmações desses últimos versículos aí do livro escrito por João, o livro do Apocalipse. Algumas afirmações que ele repete aqui nesse final. Ele faz algumas repetições aqui nesses versículos. E mais coisas que ele afirmou durante o livro inteiro. Então são algumas, não muitas afirmações, são poucas. E que você não pode, nós não podemos, esquecer delas. Nós não podemos pensar no Apocalipse sem lembrar dessas verdades. Então vamos ler aí e depois olhar para elas. Vamos ler a partir do versículo 6. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Se vocês quiserem, pode se colocar em pé e vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, como é bom podermos ler a Tua palavra. Nós cremos, ó Deus, no que está escrito no começo desse livro, de que é abençoador ler e ouvir a Tua palavra.
Por isso estamos aqui nessa noite. Por isso separamos esse tempo agora para estudarmos a sua palavra. Mas nós sabemos, ó Deus, que nós precisamos da iluminação do teu Espírito. E por isso pedimos, ó Deus, ilumina-nos aqui. Ilumina-nos, ó Deus, com o teu Espírito para entendermos a tua palavra, para tirarmos proveito dela. Esse livro tão importante, tão intrigante também, mas com muitas aplicações, com mensagens claríssimas para nós. Ilumina-nos, ó Deus, dá-nos fé para abordarmos a tua palavra, não como um livro humano simplesmente, mas também como um livro divino, que veio do Senhor para nos ensinar, para nos transformar. Abençoa-nos aqui, ó Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Pensando no livro do Apocalipse, não esqueça que o que foi revelado é a verdade. Parece muito básico, não é? Mas João repete isso algumas vezes. Repete isso. O que foi revelado é a verdade. Vocês podem acompanhar, pode passar aí a Milena, não é, que está em cima, para eles poderem acompanhar os versículos. Pode passar um pouquinho aí para eles acompanharem. Nós vamos olhar os versículos 6, 8, 16 e 20. Nós ficamos diante da verdade sobre a realidade futura. Nós lemos da parte de João que são palavras fiéis e verdadeiras. A revelação que o livro faz, apesar de ser incrível, ela é também verdadeira. Algumas colocações são inimagináveis. E aqueles que acompanharam aqui esses últimos meses, nós ficamos diante de alguns textos, difícil até de imaginarmos o que João escreveu. Coisas um pouco confusas, algumas delas confusas, outras tão diferentes da nossa realidade, que nós pensamos, Senhor, como que isso pode ser possível? Algumas delas confrontando demais o que pensamos de limite, do que entendemos, da própria natureza. Queridos, mas tudo o que lemos é verdade. Como já tinha feito lá no primeiro versículo do livro, agora no versículo 6, ele diz, olha, o anjo confirma, essas palavras são dignas de confiança. Você pode acreditar no que está escrito aí. É uma palavra firme e segura. A Bíblia, ela não é indefinida ou indecisa. A Bíblia não é assim. Ela é segura. Pode parecer demorado, mas os últimos dias chegarão ao seu fim. Olha o versículo 8 também. Não tem mais aí, Joshua? Pode passar, vai para o final do texto. Tem as colocações, vai lá para o final do texto. É que hoje eu fiz diferente. Vai para o final aí que tem essa colocação aí. Que o que foi revelado é isso aí, garoto. Aí, ó. Tá vendo? Olha o versículo 8 também. João, ele foi uma testemunha ocular. O testemunho apostólico é muito importante para nós. Pregando aqui 2 Pedro, na época eu estava lendo, né, os sermões do Martin Lloyd Jones. Tinha pregado 2 Pedro lá na década de 60, se não me engano. Década de 60, na Europa, né, pregando na Europa. E aí ele fala, olha, o testemunho bíblico, nós sabemos que ele é verdadeiro por causa do testemunho dos apóstolos. Eles viram, o que eles escreveram, eles viram. Eles escreveram sobre os milagres de Jesus. Por que eles escreveram sobre os milagres de Jesus? Porque eles viram aqueles milagres acontecerem. O apóstolo Pedro, lá na segunda carta, ele se refere à transfiguração. Por que ele fala sobre a transfiguração?
porque ele foi uma testemunha ocular da transfiguração. Ele viu Jesus ser transfigurado, ele ouviu Deus falando com eles, ele viu Moisés e Elias ali na frente conversando com Jesus, e por isso eles escreveram. João está dizendo, queridos, o que eu escrevi foi o que eu vi, é o que me foi revelado. Quem é João? É um apóstolo idoso. Já tinha escrito o Evangelho, já tinha escrito 3 cartas, alguém com uma vida aprovada, testada, e agora já no fim da sua vida, o Senhor traz para ele uma série de revelações, e ele diz, eu escrevi para vocês o que o Senhor mostrou para mim. Mais uma vez, o testemunho apostólico dizendo para nós, o que foi revelado é a verdade. Por isso que nós cremos que a Bíblia é a verdade. Essa semana, conversando com um dos Lucas, né? O Lucas da Ariana, nós estávamos refletindo sobre isso. Então, teve aquelas ressurreições na ocasião da morte de Jesus. Os evangelistas narraram aquelas ressurreições. Alguns dos parentes que receberam aquelas pessoas em casa leram os evangelhos, ouviram os evangelhos e falaram, é verdade, é isso mesmo. Na minha casa chegou um desse aí que ressuscitou. Se não fosse assim, a palavra deles teria caído em descrédito. Já lá no começo. Já no começo. Nos 20, 30 anos que eles escreveram logo após a vida de Jesus, já teria caído em descrédito. Mas não foi assim. A palavra deles foi confirmada. O testemunho deles foi confirmado. Por várias pessoas e outros creram, confirmando o testemunho. É verdade. Mais uma vez, como o pastor Ritter diz, uma das evidências que a Bíblia é verdade é que ela não esconde os defeitos, inclusive daqueles que a escreveram. E João aqui ele narra um erro que ele repete. A revelação que o anjo traz, ou que os anjos trouxeram, foi tão magnífica, que mais uma vez ele se prostra para adorar o anjo. E ele fica admirado com o poder do anjo, com a glória do anjo. Imagina, um ajudante de Jesus, um ajudante de Deus ali direto. E ele se prostra. Mas, pela segunda vez, como aconteceu lá no capítulo 19, no versículo 10, ele foi repreendido pelo anjo. O anjo não aceitou a adoração. Não faça isso, versículo 9. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Você precisa adorar a Deus, não a anjos. E talvez você está perguntando, puxa, mas por que João repete um erro de algo que ele já foi repreendido? Porque ele é muito parecido comigo e com você. Você também repete os erros? Muitas vezes ou não? Só basta uma repreensão, um sermão e tudo muda? Não é assim. Com ele também não era, não é? Os escritores bíblicos eram pessoas como nós. Aí ele repete um erro e é repreendido pela segunda vez. Aí é muito interessante que a colocação do anjo, aí ele diz, ele se coloca ao nosso lado e não acima de nós. Perceberam o que ele diz no versículo 9? Ele diz, olha, não, eu sou servo como você, como os profetas e como aqueles que adoram a Deus, como aqueles que creem no que está escrito nesse livro. E naturalmente esse é um encorajamento para recebermos a verdade, nos submetermos a ela. Olhe também para o versículo 16. Agora, palavra do próprio Jesus, e talvez muitos não vão lembrar, mas no começo do livro falei sobre isso, né? Nós temos o livro do Apocalipse, com uma introdução como uma carta do Novo Testamento típica do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, né? Uma carta. Mas com um conteúdo, muito do seu conteúdo, como um livro profético mesmo. Então, no final, essa característica de um livro profético aparece. Que você tem a troca das pessoas que estão falando, sem um aviso. Então, você tem o anjo fala, João fala, Jesus fala, e isso confunde um pouco a gente, não é? No versículo 16, olha aí, agora é Jesus que fala.
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Jesus enviou um testemunho oficial da corte celestial para as igrejas atribuladas da terra. Uma confirmação de que o que lemos é verdade. O próprio Jesus está dizendo para nós: olha, o que vocês leram é verdade. Eu mandei esse livro para vocês, para as igrejas atribuladas. É uma mensagem minha. Eu mandei por meio de um anjo. O versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Quem é que vem em breve? Jesus. Então ele está dizendo, é o próprio Jesus que dá o testemunho. Ele é a origem da profecia. Não foi algo que João inventou, que João escreveu para impressionar pessoas. A promessa é para aquele que guarda a profecia. A promessa é para aquele que demonstra a sua fé por meio da obediência. Você crê no que está escrito? Você acredita na existência do rei? Porque o Apocalipse fala de um rei. Fala de um rei que voltará. Você acredita que Jesus é o Salvador e que ele voltará em glória? Não esqueça, o que foi revelado é a verdade. Pensando no livro do Apocalipse, não esqueça que não é qualquer um que está falando. Olha aí para o versículo 13, primeiramente. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus é o soberano da história. Aquele que enviou essa mensagem, que enviou esse livro, é o soberano da história. Vocês lembram do envelopezinho lá no primeiro sermão aqui? Lá em abril? O remetente é Jesus. A autoridade de Cristo para julgar se baseia em quem Ele é. O livro fala que Ele voltará e Ele julgará. Por que Ele pode julgar? Porque Ele é alguém que tem autoridade para julgar. Ele compartilha da natureza eterna de Deus. Nós temos várias evidências da divindade de Jesus. Esse aqui é um dos versículos, quando você faz um paralelo com o capítulo 1, versículo 8, ainda aqui pertinho, no 21:6, você tem, João atribui títulos para Deus, e os mesmos títulos são atribuídos a Jesus. Aqui o próprio Jesus atribui a si mesmo. Uma confirmação de que Ele é Deus. Deus e Cristo controlam o início da criação e o seu fim. É o que Ele está dizendo aqui. Portanto, eles dirigem cada aspecto da história entre esses dois momentos. Entre a criação e a consumação. Ele controla tudo. O poder todo abrangente de Cristo sobre a história, ele é enfaticamente declarado nesse versículo, quando agrupa essas três afirmações. Versículo 16 também, o nome de Jesus identifica aquele revelador celestial com o Jesus que os discípulos conheceram pessoalmente. Fala aí, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Então, mais uma vez, os apóstolos andaram com Jesus. Os apóstolos, nós já lemos mais cedo aqui hoje, eles celebraram aquela primeira ceia cristã, profeticamente, sem entenderem nada. E Jesus estava falando do seu sangue que seria derramado, eles estavam ali. Eles testemunharam aquele momento. E agora João está ouvindo o próprio Jesus. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar um testemunho a vocês. E aí João repete essas palavras. Queridos, sabe quem é esse Jesus? Ele disse lá para a igreja, na primeira vez que leu o livro do Apocalipse para eles, olha só, esse Jesus é o Jesus que foi morto lá em Jerusalém. É o Jesus que eu conheci, que eu servi. É Ele. Mas não é somente um homem que viveu na Palestina. Ele diz, eu sou. Qualquer judeu que ouvia isso, ele tremia, ou de temor, ou de raiva.
porque se alguém usasse esse termo, que se não for, não se referindo a Deus, eles o acusariam de blasfêmia, como fizeram com o próprio Jesus. Quando ele disse de si mesmo que ele também era divino. E eles pegaram em pedras para apedrejá-lo. Ficaram extremamente irados. E Jesus, mais uma vez, está se identificando com Deus como alguém divino. Ele diz que ele é a raiz, o descendente de Davi. Ele é o rei prometido, como está lá em Isaías 11. Ele é a Messias guerreiro que destruiria os seus inimigos, como os salmos anunciam e aguardam a chegada dele. Ele também é o cumprimento de todas as esperanças messiânicas davídicas. Então, você tem desde aquela promessa que Deus fez para Davi, de que um descendente seu ocuparia o trono. O Senhor ali estava falando da expectativa que eles deveriam ter do Messias. E o judeu, quando olhava para aquela promessa, ele entendia claramente, aqui está a promessa do Messias que virá. Um descendente de Davi, da família de Davi. E Jesus está dizendo, eu sou esse, o rei prometido. Ele também disse que é a resplandecente estrela da manhã, e talvez aqui apontando lá para Números 24:17, ele é o portador da glória messiânica. Queridos, com tudo isso, a sua mensagem não pode ser ignorada. Uma mensagem de alguém tão importante não pode ser ignorada. Nós precisamos dar atenção para a mensagem que ele enviou. Pensando no livro do Apocalipse, não esqueça que nos encontraremos com o Rei, porque Jesus voltará em breve. Você tem algumas afirmações, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Olha aí no versículo 7, eis que venho em breve. Versículo 10, o tempo está próximo. Interessante o versículo 10, que João recebe a seguinte ordem: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. É muito interessante você comparar o final do Apocalipse com o final de Daniel. Você vai lembrar, o pastor Rita pregou muito bem aqui para a gente, que a segunda parte de Daniel é só ensino sobre as últimas coisas. Segunda parte, e aí nos lembra bastante o Apocalipse. O finalzinho do livro, muito parecido, mas aqui nós temos uma diferença. As palavras de Daniel seriam seladas, deveriam ser seladas, porque elas aguardariam os tempos do fim. As palavras de João não deveriam ser seladas, porque o fim está próximo. As situações mudaram. Então, João, ele não pode selar o livro, porque os últimos dias já tinham sido inaugurados. Quando eles foram inaugurados? Na ocasião da primeira vinda de Jesus. Então Daniel estava lá antes, não é? Algumas centenas de anos antes de Jesus. Ainda não tinham começado os últimos dias. Jesus veio pela primeira vez, começaram os últimos dias. João escreve o Apocalipse no final do primeiro século, né? Lá pelo ano 94, 90, não é isso? E aí, eles já estão vivendo os últimos dias. O que nós vivemos hoje no século 21? Os últimos dias. Então, as palavras da profecia não podem ser seladas. Elas devem ser lidas, consideradas. Porque nós nos encontraremos com o Rei. Ele voltará em breve. Não demorará. A profecia de João, então, não se destinava a alguma geração remota, mas a toda a igreja cristã, incluindo a geração de João. Por esta razão, ele não deve selar o livro, mas deixá-lo aberto para que todos o possam ler. Olha também o versículo 12. Mais uma afirmação. Eis que venho em breve. O que ele diz no versículo 20? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Muitas repetições. E alguém vai dizer: puxa, mas por que tanta repetição? Porque é uma informação que nós não podemos esquecer. Jesus voltará.
E não vai demorar. Ele vai voltar. Nós já estamos nos últimos dias. Não podemos ficar distraídos. Nós nos encontraremos com o Rei. Como disse o apóstolo Paulo, o próprio Jesus advertiu que ele voltaria como um ladrão, inesperadamente. Mas como disse o apóstolo Paulo, nós não estamos em trevas para que esse dia nos surpreenda como ladrão. Então o crente, o salvo em Jesus Cristo, ele deve estar aguardando o encontro com o Rei. O crente não é para ser surpreendido com a volta de Jesus, porque ele está aguardando a volta de Jesus, ele está ansiando a volta de Jesus. Ele está pensando nisso, ele canta a volta de Jesus. Por isso, mais uma vez, a insistência que devemos cantar a volta de Jesus. Apelando aí às músicas mais antigas, que as modernas estão falando pouco sobre isso, não é? Precisamos cantar a volta de Jesus. Lá em casa, nas nossas casas, devemos cantar a volta de Jesus, ler sobre a volta de Jesus, ensinar para as crianças sobre a volta de Jesus. No nosso evangelismo, a volta de Jesus precisa estar presente, porque estava no evangelismo da igreja primitiva. O apóstolo Paulo, lidando com os Tessalonicenses, ele teve pouco tempo na plantação daquela igreja, e ele escreve 2 cartas, alguns meses depois, 7, 8 meses depois apenas, para aqueles irmãos. E nas 2 cartas ele se refere a ensinos sobre a volta de Jesus. E ele fala de coisas que ele já tinha ensinado para eles quando eles se converteram. E nós pegamos os ensinos sobre a volta de Jesus e colocamos num compartimento, dentro de um cofre, e parece que são coisas que nós não podemos falar sobre elas, porque elas são complicadas demais. E eu desejo muito que esse tempo aqui no Apocalipse tenha nos encorajado a olharmos para a mensagem das últimas coisas. Nós temos detalhes difíceis, mas nós temos mensagens claras. E vimos algumas aqui claras no texto. Precisamos ler, precisamos refletir, porque elas estão lá. E essa é uma delas. Nós nos encontraremos com o Rei. Pensando no livro do Apocalipse, não esqueça que o que foi revelado serve para transformar vidas. E não apenas para satisfazer a curiosidade. E eu temo que, eu tenho a impressão de que, muitas vezes, o que leva várias pessoas para o livro do Apocalipse é apenas a curiosidade. E o propósito do livro não é satisfazer a curiosidade. O propósito do livro não é inspirar filmes ou novelas. Não é esse o propósito do filme, do livro, não é? Não é esse o propósito do livro. O propósito do livro é transformar vidas. Porque, queridos, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. E é isso que ela faz, ela transforma. Volte aí para o versículo 7. Mais uma bem-aventurança. São algumas bem-aventuranças no Apocalipse. Você pode ler o livro destacando as bem-aventuranças. Olha aí. Vamos juntos? Você está com sua Bíblia aberta? Vamos juntos? Eis que venho em breve. Feliz. Isso. Feliz é aquele que tem a sua curiosidade saciada pelo livro. Não. Feliz é aquele que guarda as palavras. Feliz é aquele que obedece. Feliz é aquele que se compromete. Feliz é aquele que acredita, é confrontado, é transformado. Esse é bem-aventurado, esse é feliz. Olhe para o versículo 9. Já li para vocês, quando o anjo, ele se refere aos primeiros leitores, a João e a nós. Ele fala dos que guardam as palavras do livro, porque o objetivo do livro é transformar. Então ele deve ser obedecido. Nós precisamos entender as mensagens que ele traz, ou a mensagem que ele traz, e nos submetermos a essa mensagem e termos as nossas vidas impactadas e transformadas por essa mensagem.
versículo 11, bem impactante, versículo 11, não é? Continue o injusto a praticar injustiça, continue o mundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Tem uma colocação muito parecida lá no final de Daniel, depois você pode comparar. O que ele está dizendo aí? O injusto, o ímpio, ele não leva a profecia em consideração. Ele vai ver um filme sobre o Apocalipse, vai achar interessante, vai aguçar a curiosidade, e sabe o que vai acontecer na segunda-feira, ou na sexta-feira, ou no sábado? Ele vai para a balada do mesmo jeito, ele vai para a bebedeira do mesmo jeito, ele vai para a imoralidade, ele vai para a mentira, ele vai para uma série de pecados, indiferente à verdade, porque ele não acredita na verdade, ele não leva a verdade em consideração, ele não considera que é o rei quem está falando, ele não acredita que um dia ele estará diante do rei e prestará contas da sua vida. Ele não acredita nisso. E aí o ímpio vai continuar na impiedade, o injusto vai continuar na injustiça, mas sabe o que o santo vai fazer? Ele vai considerar, e ele vai crescer, e ele vai ter a sua fé alimentada, ele vai ser encorajado, e aquele que está sofrendo por amor a Cristo, ele vai ser encorajado a permanecer fiel, aquele que está sendo tentado a ceder, ele vai ser encorajado a se manter fiel. Porque a certeza do encontro com o Rei é um grande encorajamento para crescermos em santidade. Mas se o livro for lido apenas por curiosidade, sem fé, isso aqui é um livro de ficção, não é? Mais um. E tem gente que lê a Bíblia como um livro qualquer, não é assim? É um livro interessante, eu gosto, até a Bíblia eu leio, eu gosto de ler a Bíblia. Alguém diz, se for lido sem fé, ele não transforma. Precisa ser lido com fé, porque de fato nós estamos diante da palavra de Deus. E há um alerta importante no livro, relevante. Virá um tempo em que será impossível mudar, em que não haverá mais oportunidade para o arrependimento. Vocês lembram da ocasião da 7ª taça? Não haverá mais oportunidade para arrependimento. E essa é uma informação importante. O livro está nos chamando, o Senhor está nos chamando para o arrependimento hoje, enquanto há tempo. Olhe para o versículo 12 também. A minha recompensa está comigo, Jesus está dizendo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. A lei aí da semeadura e da colheita é válida. Jesus garante que ela fará diferença nos tempos do fim. Está dizendo, olha, eu tenho uma recompensa para aqueles que creram em mim, para aqueles que consideraram o meu sangue e o meu corpo suficiente para trazer perdão para os seus pecados. Jesus está falando aqui de salvação e de condenação também. Olha aí, versículos 14 e 15. Feliz, mais uma bem-aventurança, felizes os que lavam as suas vestes. Lavam as suas vestes no seu sangue puro, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Você lembra de como o livro termina? Falando sobre a cidade celestial, onde Deus estará presente, onde o Cordeiro estará presente, e ali só entrarão aqueles que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida. Como é possível ter o nome escrito naquele livro tão importante? Crendo em Jesus, confiando em Jesus. E dessa maneira, esses serão recompensados. Mas o livro fala várias vezes sobre condenação também. E é o que diz o versículo 15, de maneira enfática mais uma vez. A perdição eterna atingirá todos aqueles que não lavaram os seus pecados no sangue do Cordeiro. Ele fala aí de pessoas perversas, quando ele fala dos cães. E naturalmente um simbolismo para os cães fora da cidade. Pensando no contexto deles também. Mas ele está falando aqui de pessoas perversas. E aí ele faz uma lista de pecados representativos. Porque no céu não entra ninguém com o pecado sem o perdão que só Jesus oferece. No céu só entrarão pecadores perdoados por Jesus. Serão condenados aqueles que não se renderam a Cristo.
Então há um contraste aqui entre o destino dos perversos com o destino dos justos. Precisamos levar isso em consideração, queridos. O que foi revelado serve para transformar vidas. Então há aqui um apelo. Se você ainda não creu em Cristo, creia. Se você está aí, você é um crente, está mais ou menos, acerte a sua vida. Se você está em dúvida da sua fé, verifique a sua fé. É o que ele está dizendo. De que lado você está? Há um convite no versículo 17. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. O livro do Apocalipse é extremamente evangelístico. Nós podemos usar o livro do Apocalipse de maneira evangelística. E falando para as pessoas do Apocalipse, e falando do Evangelho que está presente aqui, o chamado para a fé em Jesus. Seguindo Deuteronômio 4:2, João adverte aqueles que queiram usar o livro, fazendo distorções e perversões segundo a sua vontade. É a advertência que lemos aí nos versículos 18 e 19. Então nós não podemos usar a palavra de Deus segundo o que queremos, não é? Não podemos, retirando coisas, acrescentando coisas. E ele traz uma séria advertência aí. Olha como termina o versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Qual é a expectativa do crente? Ele deseja a volta do Senhor. Esse é o centro da vida cristã. Porque se Cristo não voltar, sua obra de redenção permanece para sempre incompleta. Por isso nós o aguardamos. Por isso nós cantamos: vem, Senhor. Nós desejamos o seu retorno. Nós oramos pelo seu retorno. O seu retorno é a única esperança segura para o futuro do mundo. Então nós não estamos com a grande esperança do mundo melhorar e das pessoas avançarem e da medicina trazer uma... Não é essa a nossa grande esperança. A nossa esperança é da volta do Rei. É a volta do Rei. Porque nós precisamos do Rei. Nós precisamos do Criador. Porque o Criador nos fez para Ele. O Criador nos fez para termos comunhão com Ele. E enquanto nós não estamos com Ele, nós não ficaremos satisfeitos, queridos. Então o que eu e você precisamos, o que eu e você devemos desejar, é nos encontrarmos com o Rei. Para termos comunhão plena com Ele. Olha o que diz o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro 3. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Esse versículo ficou muito na minha mente depois de pregar 2 Pedro. Ele fala da destruição que virá no final e do juízo e da natureza sentindo a chegada do Rei. Ele diz, visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha que coisa interessante. Ele fala de eventos futuros, mas a sua aplicação é para o presente. Ele fala diante da realidade futura, como deve ser a nossa vida hoje. É a pergunta que eu e você precisamos fazer diante do Apocalipse. Visto que será assim como lemos, que tipo de pessoa, que tipo de crente nós devemos ser hoje? Lá na nossa casa, amanhã lá no seu trabalho, na sua escola. Que tipo de pessoas devemos ser? Devemos ser pessoas fiéis ao Rei. E que anunciam para os outros que nós estamos aguardando a chegada do Rei. Por isso hoje, nós nos submetemos somente a Ele. E não esqueça, como disse algumas vezes um pregador preciso, não é? O livro do Apocalipse é bastante subversivo. Porque ele está escrevendo para os primeiros leitores que estavam debaixo de um império tirânico. E ele está dizendo para eles, sejam submissos ao verdadeiro Rei.
Porque há um rei. Não é esse que está aí, entronizado, que vocês veem e que se autoproclama rei. Não é ele o verdadeiro rei. Existe o rei dos reis e a sua submissão deve ser a ele. Por isso, queridos, que não adianta brincar de ser crente. Não adianta fingir que é crente. No fim, a verdade ficará clara. Fica aqui um alerta para nós. Então nós temos aqui juniores que têm pais crentes. Não adianta vocês fingirem para os pais que vocês são crentes. A mensagem do Apocalipse para vocês é que vocês precisam servir ao rei. Vocês. Porque o que nós lemos é verdade. Existe um rei e ele merece submissão. E você deve crer nele. Não adianta você agradar o seu pai e a sua mãe somente. Enganar o pai e a mãe. Não adianta, porque um dia, sabe o que vai acontecer? Você também estará diante do rei. E o papai não vai poder defender você. Nem a mamãe. Será você e o rei. E a verdade ficará clara. Então você precisa crer em Jesus. Não para agradar os pais. Não para enganar os pais. Mas porque Ele é digno de que você creia nele e que você sirva a Ele. Isso vale para todos nós. Queridos, há um perigo de sermos membros de igreja não crentes. Há um perigo. O nosso contexto, ele é extremamente favorável para isso. Muito favorável. Então nós precisamos examinar as nossas vidas. Porque a mensagem do livro é que um dia cada um de nós estará diante do rei. Então nós precisamos ter uma vida hoje verdadeira, como crentes verdadeiros. Examine o coração. Porque o Apocalipse fala de salvação eterna e de condenação eterna. Que o Senhor nos capacite a não esquecermos dessas verdades básicas que o livro repetiu algumas vezes para nós. E que vivamos nessa doce expectativa de nos encontrarmos com o nosso Rei. E se você crê nele, eu convido você a cantarmos isso para ele agora, com bastante alegria e com bastante entusiasmo também.